Vamos continuar, então, falando dos deuterostômios, parte 2. Então, a gente ainda está no capítulo 7 da apostila de vocês, só que agora a gente entra na parte que vai falar dos cordados. Os cordados, ele inclui desde alguns invertebrados aquáticos, até todos os vertebrados conhecidos como os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e também os mamíferos, tá? Qual que é a principal característica desse filo conhecido como filo cordata? Esse filo tem como principal característica que na fase embrionária deles, eles apresentam notocorda, né? O tubo dorsal e também fendas faringianas na cauda pós-anal. Além disso, esses animais também são triblásticos, são enterocelomados, são metamerizados, deuterostômios e com simetria bilateral. Então, vamos lá. O que esse filo tem de especial, então, né? Todos os representantes desse filo, na fase embrionária, apresentam notocorda, tá? Então, isso é a principal característica desse filo conhecido como filo cordata, tá? Além disso, vamos lá. Esses animais que a gente está falando aqui são triblásticos, 3 coletos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, deuterostômios, ou seja, o blastóporo origina primeiro o ânus e depois a boca. São metamerizados. O que é isso? Possui o corpo dividido em metâmeros e segmentos, né? Membros, braços, pernas, tá? Então, são metamerizados. Isso tem uma estrutura, uma coisa bastante importante que a gente tá falando, né? Eles também possuem simetria bilateral. Nós somos um grande exemplo, né? Nós temos simetria bilateral, temos só um eixo simétrico, né? A gente só é simétrico se dividir na horizontal. Se a gente dividir na vertical, se dividir na horizontal, nós temos duas partes diferentes, né? Então, isso é importante. Nós somos um exemplo claro dessa simetria bilateral aí. Bom, quanto à classificação dos cordados, nós temos 3 subfilos pertencentes a esses cordados, tá? Nós temos os urocordatas, que são conhecidos como urocordados. Nós temos os céfalos cordatas, que são conhecidos como céfalos cordados. E também temos os craniatas, ou já conhecido como vertebrata. Os urocordados e os céfalos cordados, o que acontece? Eles não possuem nem crânio e nem coluna vertebral, tá? Porque eles são invertebrados ainda. Então, isso é importante. Vamos colocar aqui as nossas classes, as nossas 3 classes, nossos 3 subfilos, melhor dizendo, tá? Então, tem 3 subfilos. Os urocordatas, os cefalocordatas. Os cefalocordatas, para vocês aparece aqui um PH. Cefalocordatas e também os craniatas. Esses 2 subfilos aqui não tem crânio nem coluna vertebral. Então, eles ainda são invertebrados. Tá? Então, eles ainda são invertebrados.
E os craniatas são todos os vertebrados que corresponde a cerca de 98% das espécies desse filo. Então, aqui a gente já tem 98% das espécies do filo. Ok? Tranquilo por enquanto? Bom, então vamos começar a falar mais especificamente de algumas características dos urocordados, tá? Eu vou falar para vocês algumas características dos urocordados. Os urocordados, então, eles são animais marinhos, então eles ainda vivem isolados ou em colônias, mas em ambiente aquático e de água salgada, tá? Geralmente, eles são encontrados grudadinhos em rochas ou em algumas algas maiores do que ele, tá? O seu tamanho pode variar de alguns milímetros até 10 centímetros. Quem são esses representantes? Nós temos aqui como os principais representantes as assídeas. Essas aqui são os principais representantes, tá? São as assídeas. E elas vão ter um tamanho que mede de milímetros, de alguns milímetros, e não ultrapassa 10 centímetros. Então, são marinhos, podem viver isolados ou em colônias. Tá? Então, isso aqui a gente tem de característica desse filo ainda dos urocordados, tá bom? Bom, o que a gente tem de anatomia que é importante vocês estarem sabendo? Eles têm um corpo revestido aí por um envoltório bastante espesso, que é denominado túnica. Então, eles são conhecidos como tunicados. Tá? São conhecidos como tunicados. Por causa desse revestimento aí, dessa membrana bem grossa. E a túnica tem duas aberturas. Um sifão inalante, que é por onde a água vai entrar no corpo deste animal, e um sifão exalante, que é por onde a água vai sair do corpo deste animal, tá? Então, para ele se alimentar, eles vão filtrar o plâncton do ambiente, que vai se aderir ao muco produzido pelo suco que existe na sua faringe, e aí vai se dirigir até o estômago e também até o intestino, onde os nutrientes vão ser absorvidos, tá? Então, os resíduos, depois que o sistema digestório fez todo o processo de digestão, os resíduos vão ser eliminados pelo ânus, que vai se abrir num sifão exalante, tá? Então, a gente fala que eles já têm sistema digestório completo. Ok? Bom, respiração e a circulação desses animaizinhos aí, então. Então, através desses sifões, a água vai estar passando continuamente pelo corpo desse animal e aí vai estar transportando oxigênio para os tecidos corporais e vai levar o gás carbônico e as excreções para o exterior. Então, o sistema circulatório, ele é parcialmente aberto porque o sangue, ele sai dos vasos e vai penetrar em grandes bolsas sanguíneas. Essas bolsas sanguíneas são chamadas de sinusoides, isso. E é nelas que também vai acontecer as trocas gasosas. Então, a gente tem aqui a circulação e a excreção ocorre através dos sifões, tá? Então, circulação e respiração, ocorrem através dos sifões. Lembrando que o sistema circulatório é parcialmente aberto e a respiração ocorre
pelas trocas gasosas que acontecem nas bolsas sinusoides que eu disse para vocês lá quando acaba os vasos sanguíneos, tá? O sistema nervoso desse animal, então, já existe um tubo nervoso, que é localizado na parte dorsal desse animal, de onde vai partir os nervos para todos os órgãos que existem nele, tá? Na fase adulta, essa estrutura ela vai se reduzir a um gânglio nervoso localizado sob a faringe, e daí de onde vai partir os nervos para ramificar todo o corpo deste animal. Então, ele já tem um sistema nervoso ganglionar com gânglios mais aprimorados, diferente do que a gente tinha visto até agora, tá? Reprodução dessa classe. Eles fazem reprodução sexuada e eles são hermafroditas. Então, não tem diferença de sexo. Um ser vivo, ele tem os dois sexos, o masculino e o feminino. Então, eles são monóicos, tá? E algumas espécies desses urocordados ainda fazem reprodução assexuada por meio de brotamento, tá? Então, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que não vai caber lá embaixo, é que eles são monóicos e fazem reprodução do tipo sexuada, na maior parte, ou assexuada por brotamento. Ok? Bom, então isso é o que a gente tinha para a classe dos urocordados, ok? Agora vamos falar então da nossa outra classe, conhecida como cefalocordados. Vamos falar agora dos cefalocordados. Os cefalocordados, então, são animais marinhos também ainda, tá? Com o corpinho achatado lateralmente e bem afinadinho nas extremidades. Então, ele tem o corpinho chato com as extremidades bem fininhas. Eles medem bem pouquinhos centímetros, ali não ultrapassam 5 centímetros, e eles se enterram na areia, tá? Na posição vertical e fica apenas a boquinha deles exposta. Por quê? Porque daí a água vai estar fazendo contato com essa boca dele, enfim. Mas eles também podem nadar em águas não muito profundas, águas mais rasas, tá? Sua anatomia, sua morfologia, sua estrutura corporal é bastante semelhante com um peixe, tá? Porém, eles não possuem uma cabeça tão diferenciada como os peixes possuem. Uma característica marcante desse grupo é que eles têm uma boca rodeada por filamentos que a gente chama de cirros bucais. Então, aqui a primeira coisa que é importante a gente estar falando, tá? Que são animais que se assemelham a peixes. Pequenos e possuem cirros bucais, que são anexos à boca desses animais aí, que vai ajudar na alimentação desses bichinhos, tá? Então, como que vai acontecer a alimentação deles? Eles vão filtrar a água, essa água vai passar pelo seu corpo através da faringe, e aí as partículas de alimentos que estão presentes na água vão se aderir ao muco que essa faringe produz, e aí, com o auxílio de algumas células ciliadas na parede da faringe, depois seguindo pelo endóstilo, vai ser encaminhado até o estômago e seu intestino. Um processo de digestão bem simples, por filtração. A água vai levando todas as estruturas alimentares ali, a faringe já está produzindo muco que vai grudar com essas partículas alimentares menorzinhas aí, que vai ser encaminhada por células ciliadas, movimento de cílios, até o seu estômago, intestino, e os excretas vai sair pelo ânus, tá? Então, sistema digestório completo. E eles são filtradores.
tá? Eles são filtradores. Respiração. A respiração e a circulação, na verdade, tá? Então, ele já tem aqui, diferente do filo anterior, ele já tem um sistema circulatório fechado. Então, já é uma evolução, né? Então, já tem um sistema circulatório fechado, tá? E a nutrição e o oxigênio são transportados pelo sangue, tá? Porque já tem a presença de um coração na região ventral, já tem presença de capilares sanguíneos e de tecidos, de tecido cardiovascular, enfim, já tem toda essa estrutura. Então, quando o sangue vai circular por essa rede toda de capilares, ocorrem então as trocas gasosas, que passa da água para as fendas faringianas, né? Que são as faringes que tem nesse bichinho, e o alimento e o gás oxigênio são distribuídos para a célula. E lá na célula ocorre o que a gente chama de respiração celular, vai produzir os gases como excretas, e as excreções são recolhidas aí para mandar pelo sistema excretor para fora, e também o gás carbônico vai ser coletado pela água. Então, tudo isso acontece por difusão, tá? Então, aqui a gente vai ter aqui as fendas faringianas, recolhem o oxigênio e o gás carbônico da água, tá? Faringianas. Recolhem O2 da água. E aí vai estar circulando pelos capilares, enfim, fazendo todos os processos de trocas gasosas. Sistema nervoso desse animal, então já tem um tubo nervoso dorsal, por onde vai ter as ramificações de nervo para todas as partes do corpo deste animal, ok? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, que eu preciso falar para vocês, de protocordados. Acho que é só isso aí mesmo que a gente tem para falar, dos protocordados. Bom, dos protocordados, essa parte que eu tinha para falar para vocês. Agora, então, vamos falar dos craniatas. Então, a gente tem aí agora um outro subfilo, que são os craniatas, e aí a gente vai estar falando dos animais vertebrados. Bom, uma característica bem marcante dos craniados é a presença de um endoesqueleto. Então, todos esses animais do filo craniata vai ter um esqueleto interno, e essa estrutura vai proteger o sistema nervoso central. Então, a gente tem um crânio que vai proteger nosso sistema nervoso central, que vai permitir a movimentação do corpo, e vai interagir com o sistema muscular. Nós temos a coluna vertebral, né? Então, nós temos duas estruturas aí para proteger o sistema nervoso central. O crânio, que vai proteger nosso encéfalo, e a coluna vertebral, que vai proteger a medula espinhal, que vai garantir que a gente tenha toda essa movimentação, porque um sistema interage com o outro. O sistema muscular vai interagir com o sistema nervoso. A classificação desse subfilo craniata tem duas subclasses. Então, agora a gente vai estar falando de duas subclasses. Os agnatas e os gnastostomatas, tá? Então, a gente tem aí, nos agnatas, nós temos como principais representantes os peixes bruxas e as lampreias. E nos gnastostomatas, nós temos os peixes conhecidos como os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos. Nós já temos aí os anfíbios, nós já temos os répteis, já temos as aves e também temos os mamíferos, tá? Então, isso é o que nós temos para essa classificação. Quanto aos agnatas, não tem muito segredo esses animaizinhos aí não, tá? Os agnatas, eles têm essa boca aí, com uma boca bem redonda, bem dotadas de dentes, e eles têm um corpo bem afinado, que parece uma serpente mesmo, uma serpente do mar. Eles possuem nadadeiras,
e tem uma pele bem lisa, tá? Coberto por um muco e sem escamas. A lampreia, ela é hematófaga, então ela se alimenta de sangue, tá? Então elas são ectoparasitas. Isso é importante vocês estarem sabendo que elas são ectoparasitas. Elas são dioicas, já tem uma fecundação externa, porque elas botam os gametas na água. O desenvolvimento é indireto, ainda tem presença de larvas. As larvas desses animais são chamados de amocetes. E eles vão se assemelhar ao anfióxio, que é aquele peixinho lá de trás que a gente viu nos cefalocordados, tá? A gente sabe que os primeiros vertebrados, então, surgiram há mais ou menos 540 bilhões de anos atrás. E eles se assemelham bastante a esse grupo aí dos agnatas, que são as lampreias, ok? Bom, isso é o que nós temos para essa parte dos protocordados. Então, nós temos alguns subfilos dentro dos protocordatos. Foi trabalhado todos eles agora. E aí, a próxima classe que nós vamos estar trabalhando agora se refere aos peixes, ok?